Você conhece o Jogo da Velha? Acredito que todo mundo saiba jogar o Jogo da Velha, mas caso você tenha passado a sua vida inteira em uma caverna ou em outro planeta, segue aqui as regras do jogo. O tabuleiro é composto de 3 linhas e 3 colunas. Dois jogadores escolhem as marcações com as quais desejam jogar. Normalmente é um círculo e um X, e vão preenchendo alternadamente as lacunas vazias do tabuleiro. O objetivo é colocar 3 círculos ou X em linhas, seja ela vertical, horizontal ou diagonal, enquanto tenta impedir o seu adversário de fazer o mesmo. Caso um dos jogadores consiga colocar 3 elementos em linha, é declarado o vencedor, mas caso nenhum consiga o tal feito, é declarado o deu velha. O que eu pretendo mostrar nesse vídeo para vocês? Como fazer um jogo da velha utilizando o Pygame. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos importar a nossa biblioteca do Python, do Pygame. Dessa biblioteca nós temos que invocar todos os eventos que a gente vamos utilizar. Primeiramente vamos invocar todos os eventos e a gente vê no que dá. E também da biblioteca sys nós vamos importar a função exit para fecharmos as janelas e não termos janelas imortais. Vamos dar um pygame.init para iniciar todos os módulos de Pygame e vamos criar nosso displayzinho. Nosso displayzinho vai ser uma tela de 600 por 600. Para isso nós armazenamos esse comando numa variável. Nessa variável nós colocamos setMode. Nós teremos que passar 3 parâmetros. Uma tupla contendo a resolução da nossa telinha, que no caso vai ser 600 por 600. O tipo de tela que nós vamos utilizar, no caso vamos passar o padrão 0, que vai ser uma tela com resolução fixa. E o conjunto de cores, que vai ser 32. Então ele pode exibir até 32 bits na tela. Nós também vamos dar um pygame.display setCaption. O que esse setCaption faz? Ele adiciona um título na nossa janelinha do Pygame. Então vamos adicionar aqui jogo da velha e vamos iniciar o nosso loop principal. Vamos dar um while true aqui. Nós vamos criar uma variável e num for e fazer ela percorrer toda a lista de eventos que o Pygame vai gerar. E nós vamos testar se tem algum evento do tipo kit. Se tiver algum evento do tipo kit, nós vamos parar o Pygame e nós vamos fechar a janelinha. Então, se a gente executarmos esse código agora, nós temos uma janelinha com o nome de jogo da velha de 600 por 600. O nosso jogo ele vai ser um player versus player. Vamos começar já criando algumas variáveis que provavelmente vão ser fundamentais aqui. Vamos criar uma variável de estado e esse estado vai ser o tabuleiro está ativo, se ele está sendo jogado ou se ele está parado. Vamos criar uma variável de vez também. Vez vai definir qual jogador está jogando no momento. E uma variável de escolha para definir o X, sempre que tiver o X. Agora nós vamos começar desenhando nosso tabuleiro. Vamos criar uma função chamada desenhar tabu. Nós poderíamos importar uma imagem já com os quadradinhos bonitinhos do jogo da velha, mas nós vamos utilizar o próprio Python para desenhar para a gente. Nela vamos dar um pygame.draw.line para desenhar uma linha. Nós vamos ter que passar 5 parâmetros para ela. O primeiro parâmetro é o nosso displayzinho. Onde que a gente quer desenhar essa linha? Nosso display principal. Que cor que a gente quer desenhar essa linha? Vamos desenhar a linha em branco. Então vamos passar 255, 255, sem segredo, RGB. O próximo é a posição inicial. Se nós iniciarmos nossa tela, nós vamos ver que ela é de 600 por 600. Como o jogo da velha possui 3 quadradinhos, se nós dividirmos por 3, cada quadradinho fica com uma resolução de 200 por 200. Então, o nosso ponto inicial da nossa linha vai ser no x200 e no y0. E o último ponto e o ponto final da nossa linha vai ser continuando no x200 e no y600. E o último parâmetro que nós temos que passar é a nossa grossura da linha. Então, se nós chamamos a nossa função desenhar tabuleiro e chamamos também o pygame.display.flip para atualizar a nossa tela e executar, nós podemos ver que ele desenhou uma linha exatamente no 600, no 200 até o 200, 600. Corta essa parte aqui, hein, Linux. Eu declarei as outras coordenadas das outras linhas para formar o jogo da velha, sem segredo nenhum. Como vocês podem ver, o X para desenhar essa aqui começa o X em 0 e no Y200, que vai até o X600 e o Y200. Então, com esse pequeno comando, nós já temos o nosso tabuleiro. O nosso tabuleiro ele vai ser separado em 9 índices. Então, nós vamos criar uma lista aqui, pode ser marca tabu mesmo. Vamos definir essa lista como um índice do nosso tabuleiro. Vamos começar com índice 0, índice 1, índice 2, índice 8.
temos o nosso tabuleiro com seus índices. Nós também vamos ter que fazer o seguinte, vamos transformar esses quadrados em várias colisões para quando a gente clicar em algum desses quadrados, nós saber qual quadrado que nós clicamos. Vamos utilizar uma função que se chama rect. O que essa função faz? Essa função recorta uma área, ela faz um retângulo invisível numa coordenada que você ordenou. E essa coordenada ela é tratada como um objeto. Então nós passamos dois parâmetros para ela. Onde ela começa? O primeiro quadrado vai começar no x0 e no y0. E ele vai até quando? Como ele tem 200 por 200, ele começa e vai 200 em x e 200 em y. Então se nós iniciamos, aqui é o 0, 0. E ele vai 200 por 200. Se nós queremos esse aqui já inicia no 200, 0. 200x, 0y. Então, 200x, 0y, ele vai até 200 por 200. Então, ele cresce mais 200. E como eu disse, não tem segredo nenhum para declarar os rect. O rect 8, ele começa no 200 e no 200x, que no caso seria aqui, 400y. Ele vai 200 por 200, então nós temos o nosso ponto aqui. Para ficar mais fácil da gente acessar todas essas coordenadas e não ter que fazer um monte de teste, nós vamos criar uma lista chamada rec, e nessa lista nós vamos adicionar todos os nossos rects. Agora nós temos todas as nossas coordenadas, todos os nossos quadradinhos, nossos objetos criados. Então, vamos fazer agora uma função para desenhar a peça. Vamos começar com isso. Vamos criar uma def, vamos desenhar peca, e nessa função nós vamos importar a nossa variável global que nós criamos lá em cima, vez. Primeiramente, nós vamos utilizar o Pygame para desenhar a bolinha, mas vamos importar a imagem do x, porque eu acho que fica mais fácil. O x, a imagem que você escolher tem que estar na pasta do mesmo script. Então eu carreguei uma imagem x aqui tranquilamente. Vamos fazer uns testes aqui. Nessa função nós vamos receber uma tupla com a posição, e essa posição vai definir para a gente aonde que nós temos que desenhar a peça. Mas nós vamos descompactar essa tupla, x em y, e vamos começar os testes. Nós vamos falar que se a vez... Agora os mesmos padrões. Queremos desenhar na tela. Queremos que ele seja azul. Já que o x é vermelho, vamos passar a nossa tupla que vamos receber na posição. E queremos que o tamanho do rádio dele seja 50. Por que 50? Nós sabemos que o raio de um círculo é a distância do centro até a borda. Como esse quadrado ele tem 200 por 200, nós vamos utilizar 100 por 100 para desenhar o nosso sprite, para ele ficar no meio bem bonitinho aqui. Então nós utilizamos a partir do centro 50 por lado e 50 por outro lado. Então fica 100 por 100 bonitinho. Então agora nós damos um else aqui, que não precisa mais testar a vez, porque só vai ter duas vezes. Nós vamos carregar a nossa imagem. Para carregar a imagem nós damos o comando pygame.imagem.load. Carregamos o nosso x.png e damos um ponto convert alpha. Por que convert alpha? Como ele é um PNG, ele tem fundo transparente. Então, se a gente não demos um convert alpha, demos só um convert, ele vai meio que distorcer a imagem e vai ficar meio bugado. Só que essa imagem, como eu mostrei agora há pouco, ela é gigantesca. E nós vamos ter que diminuir o tamanho dessa imagem. Então vamos dar uma imagem R aqui de redimensionamento e vamos dar um pygame.transform.scala. Nós vamos passar qual é a imagem que nós queremos mexer na escala ou a tela. E nós vamos passar uma tupla contendo a informação do jeito que a gente quer deixar. Nós queremos deixar ela de 100 por 100. Pelo mesmo motivo do círculo que eu expliquei, para ser desenhado exatamente no meio. Aí nós damos um tela.bleach. E nessa tela.bleach nós vamos passar a nossa imagem R. E vamos passar as coordenadas que nós queremos desenhar essa imagem. Agora que aquela tupla vai entrar em vigor, a descompactação da tupla. Nós vamos utilizar o primeiro valor x menos 50 e o segundo valor vai ser y menos 50. Por que x menos 50 e y menos 50? Como a gente fez o redimensionamento da imagem 100%, quando a gente formos desenhar na tela, ele vai começar a desenhar aqui. Daqui do zero para frente, do zero para frente, sempre. Então ele vai parar aqui mais ou menos no meio.
Só que se a gente adicionarmos 50x e 50y, nós conseguimos endireitar a nossa imagem completamente no meio. Agora vamos testar se isso está funcionando, né? Vamos aqui no nosso for. Dentro do nosso for nós vamos ver se teve algum evento do tipo mouse button down, que quer dizer que se o nosso botão do mouse foi pressionado. Se o nosso botão do mouse foi pressionado, nós podemos chamar o desenhar peça já? Podemos chamar o desenhar? Na verdade, não. Vamos fazer as coisas com calma. Vamos criar uma outra função para testar a nossa posição. Antes de nós desenharmos, vamos testar a nossa posição. Quando o mouse for pressionado, nós vamos testar aonde a gente pressionou esse mouse. Não vamos passar parâmetro nenhum. Chegamos aqui, nós vamos criar um for. Vamos criar um for, pode ser P mesmo, P de posição. E nós vamos percorrer a nossa matriz de rec, onde está guardado todos os nossos recs. E nós vamos testar como essa função está diretamente relacionada com esse for, ela está sendo chamada diretamente por ele. Nós podemos utilizar a mesma variável que ele utiliza aqui sem problema nenhum. Então, nós podemos usar um e.type. Nós vamos ter que testar se foi o mouse botão down. Por que de novo? Porque nós vamos testar se o P, que é o nosso for que nós estamos percorrendo do rec.collision, quer dizer, nós vamos testar se o mouse clicou na tela e onde ele clicou. Então, vamos lá. Mas para isso nós precisamos passar... Verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável aqui chamada posição do mouse. Nós vamos pegar a nossa posição do mouse atual e sempre atualizar essa variável. Então, quando a gente clicar, nós vamos pegar a nossa posição da variável e testar se ela colidiu com alguma coisa. Como que nós vamos fazer isso? Agora nós vamos ter que fazer uma sequência de testes. Nós vamos testar se foi para o rec 1, chame desenhar peça. Em que posição? Nós vamos passar uma tupla aqui, não, vamos passar uma lista, pode ser 100 por 100, só para a gente testar. Se nós iniciarmos o código agora, quando a gente clicar em qualquer outro lugar, não vai acontecer nada. Mas quando a gente clicamos aqui, ele vai dar um erro. Por que que ele vai dar um erro? Claro, aqui no convert alpha, estava faltando um parênteses, o parênteses é obrigatório. Vamos fazer o mesmo teste de novo. Não acontece nada, mas se nós clicarmos aqui, ele detectou que nós clicamos no REC e detectou que a primeira vez era do jogador 1 e desenhou o X. Então só que nós não vamos chamar desenhar peças direto. Se a gente ficar chamando desenhar peças direto, o que pode acontecer? Quando nós formos desenhar a vez do jogador 2, se tiver que desenhar um círculo, nós clicamos aqui, ele vai começar a desenhar círculo X, bolinha, um em cima do outro. Então nós vamos criar uma outra função chamada confirmar. E essa função, nós vamos passar para ela um índice, que vai ser o mesmo índice da nossa matriz lá que a gente declaramos lá em cima, com toda a posição do nosso tabuleiro, mais a posição que nós estamos clicando. Vamos dar um global aqui, vamos importar a variável espaço. Não. Vamos só testar mesmo. Vamos testar se nossa marca no tabu, se o índice que nós passamos para ela for igual a x. Então, se tiver o x nesse índice, se esse aqui lá naquela nossa matriz que a gente criou primeiramente, vale igual ao índice 0. Então, quando a gente clicamos aqui, ele vai descrever o x, se for a vez do jogador x, e ele vai mudar esse 0 para x, sinalizando que aqui tem um x. Então, se aqui tem um x, ele não vai me deixar escrever qualquer outra coisa. Um print mesmo para não chiar. Na verdade, vamos colocar print x. Vai ser legalzinho para nossa didática. Vamos criar um elif aqui. Vamos fazer o mesmo teste. Por que que eu não estou utilizando um OR ali, né? Tipo, se marca tabu índice igual a x ou bolinha, porque quando eu utilizo o OR ali, ele não consegue identificar bem com string e dá um pequeno bug e não funciona do jeito que deveria. Não, e aqui vai ser um else normalmente. E nesse else nós vamos pegar o nosso índice. Se o índice não tiver com nenhuma das marcações, nós vamos marcá-lo. Vamos criar uma variável... nós já criamos a variável escolha. Nós temos que dar realmente um global escolha aqui. Agora sim, depois que nós chamamos a escolha, nós desenhamos a peça e a peça vai ser desenhada na posição que nós mandamos para ele. E nós vamos printar, colocar um print aqui só para nós vermos o que está acontecendo na nossa matriz. E por enquanto é só isso.
Então, nós vamos agora chamar confirmar, e no confirmar nós vamos passar dois parâmetros. Nós queremos que ele desenhe no índice 0 e que ele mande uma lista com 100, 100. Por que eu não estou passando uma tupla para essa coordenada? Como a gente estamos descompactando ela aqui, isso não tem problema. Nós estamos utilizando ela aqui embaixo para fazer uma operação. E tuplas são imutáveis, então se nós passamos uma tupla, não conseguiríamos fazer essa operação. Passamos uma lista. Então, se a gente executar o código agora, nada, acontece nada. Olhou, confirmou, se vocês olharem aqui, o índice 0 virou x. Se fosse com bolinha, se a gente clicar de novo, ele não vai mudar o índice, ele vai falar que tem um x aqui dentro. Esse é todos os if que nós precisamos utilizar para testar a nossa posição. Se nós executamos o nosso código, não no modo debug, por favor. Se executamos o nosso código agora, se clicarmos no primeiro índice, que é o índice 0, ele vai marcar um x e mudar a nossa matriz. Se nós tentarmos colocar qualquer outra peça, ele vai falar que aqui tem um x e não vai deixar. Se nós clicarmos aqui, ele vai mudar o nosso índice 3. E se nós clicarmos de novo, ele vai falar que já tem um x aqui. Então, ele vai mudando cada vez mais os índices da matriz até encher tudo de x, que não deveria acontecer. Como o jogo não é feito só de x, e sim de x e bolinhas, nós vamos utilizar a nossa variável de estado. Quando nós executarmos o nosso jogo, vamos colocar se o estado do jogo for igual a jogando, nós executaremos todo esse código possível aqui. Esse desenhar tabu e o desenhar tabu também. Tá faltando 2 pontos aqui. Vamos testar, começa com jogando, dá para fazer tudo. Agora, fora desse for, nós vamos fazer uns testes. Nós vamos testar. Na verdade, vai ser dentro do mouse motion. Eu acho que dá para fazer aqui. Quando a gente pressionamos o botão do mouse, nós vamos testar de quem é a vez. Se a vez for do jogador 1, vamos trocar a nossa variável escolha para x e vamos chamar o teste de posição e aí trocamos a nossa vez para jogador. Desse jeito não vai dar muito certo. Eu pensei em um jeito melhor. Em vez da gente colocar o jogador 2 aqui, vamos aqui no confirmar. Dentro do próprio else, nós vamos testar se a vez for igual ao jogador 1, mude vez para jogador 2. Se não, mude vez para jogador. Com certeza assim deve ficar melhor. E nós precisamos dar um import global vez. Nós vamos apenas testar a posição e se a vez for igual. Na verdade, se nós demos um else aqui, vai dar no mesmo. É mais prático até. E vamos colocar aqui a escolha. Vai ser igual a bolinha. E nós vamos chamar a testar posição. Se nós executarmos o código até agora, provavelmente, clicamos em X, ele marcou com X. Clicamos em outro lugar, ele marcou bolinha. Se nós tentamos clicar em cima da bolinha, ele vai marcar. Tem bolinha aqui e não vai deixar a gente marcar. Tem X aqui, não vai deixar a gente marcar. Fizemos o X aqui, bolinha aqui, X aqui, bolinha, X, bolinha, X. Então temos praticamente um jogo da velha. Nós precisamos de uma condição de vitória. Então, vamos criar a nossa condição de vitória. Vamos fazer uma função que vai testar se nós ganhamos um jogo. Nós vamos passar um parâmetro L. L pode ser de letra, que é coisa do gênero. Ela vai retornar para a gente true ou false. Ela vai fazer um teste gigantesco, como todas as posições do tabuleiro, todas as nossas possibilidades de jogada, e vai voltar um true ou um false. Ou seja, para ganhar um jogo da velha, há 8 possibilidades. Ou nós ganhamos fazendo um X, uma linha aqui, 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 que já dá 3, 4, 5, 6, e as diagonais, que dão 8. Então temos 8 possibilidades de vitória. Como a gente vai fazer? Nós vamos criar a nossa primeira booleano, e nós vamos testar se nossa marca no tabu, o primeiro índice dela, foi igual à letra que eu receber, e a marca do tabu do lado, do índice 1, também foi igual à letra que eu recebi, e a marca do tabu do lado foi igual à letra que eu recebi, ele vai voltar um true. Então nós vamos fazer um if aqui, vai ser exatamente isso. Esse é o nosso primeiro tabuleiro, índice 0, índice 1 e índice 2.
E agora a gente vai dar um OR. Ou, abriremos outro, marca tabu, índice 3, igual a L, e assim por diante. Nós estamos aqui testando todas as nossas condições de vitória. No caso, vamos pegar a diagonal. A diagonal é o índice 0, como está aqui, e o índice 4, 1, 0, 1, 2, 3, 4, e o índice 8. Então, a gente está testando. Se tiver, por exemplo, a letra que nós retornamos for X. Se tiver X no índice 0, X no índice 4 e X no índice 8, essa condição de vitória vai voltar verdadeira. Se ela voltar verdadeira, o jogador X provavelmente ganhou o jogo. Temos dentro do estado, tá bom, fora do fora agora. Agora nós vamos fazer o nosso teste de vitória. Aqui, teste vitória. Nós vamos retornar a primeira letra X. Nós vamos o tempo todo testar. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar alguma coisa. Então nós vamos colocar print X venceu. X venceu. E nós vamos... Só isso, por enquanto. E nós vamos dar um elif. E nesse elif vai ter teste de vitória com a bolinha. Pronto. Se nós testarmos o código agora, do jeito que ele está, e prestarmos bem atenção aqui, se nós marcarmos tipo tudo X, ele vai retornar X venceu. Novamente, vamos tentar com bolinha, do outro lado. Bolinha venceu. Nós já criamos a nossa condição de vitória, tá? Vamos criar um textinho. Se o player vencer, vamos criar uma função chamada def. Vamos colocar texto vitória. Isso, vai ser um texto que vai ser exibido quando algum dos jogadores vencer. Nós não vamos passar nenhum parâmetro para... Na verdade, vamos sim, vamos passar o parâmetro v de vitória, porque nós precisamos passar quem foi o player que venceu. Primeiramente, nós vamos carregar a nossa fonte. Vamos utilizar a própria Arial. Para carregar a nossa fonte, nós damos um pygame.fonte.sysfonte. O nome da nossa fonte é Arial. E um tamanho que eu testei que tinha ficado bem bacana era 70. Agora nós vamos utilizar a nossa mensagem. A nossa mensagem vai ser... vamos marcar tudo em maiúsculo. Jogador, pode ser X ou bolinha, então vamos colocar uma máscara. Venceu. Simples assim. Vamos dar um ponto format. O ponto format serve para a gente formatar. Como a gente... Vamos substituir aquela máscara para o X ou bolinha. Vamos colocar ponto format V, que vai ser o padrão que a gente recebeu. Acabei de pensar em algo que nós esquecemos de fazer, que foi o empate. Vamos criar uma variável chamada espaço. E nesse espaço nós vamos, na verdade sem ser cedilha, e nós vamos atribuir o valor 0 a ela. Agora nós vamos testar. Se vir for igual, vamos começar com o empate, porque o empate tem a sua própria mensagem. Ele vai trocar a nossa mensagem de vitória. Vai ser uma arial.render, nós vamos renderizar a nossa fonte na tela. Com a mensagem vai ser deu velha. Nós queremos que ela esteja com anti-aliasing para ela não ficar toda pixelizada. E nós queremos ela na cor verde. E o último padrão é o background, mas nós passamos 0. Agora, se não for empate, a nossa mensagem de vitória, a arial.render também, só que em vez de deu velha vai ser a nossa variável mensagem lá em cima. Nós queremos o anti-aliasing, a cor verde. Pronto. Damos um tela.bleach. Nós queremos que essa mensagem ela apareça na posição 0,265, que é uma posição que ficou bem bacana. Declarar de fazer foi que precisamos fazer a mesma coisa aqui. Precisamos dar um desenho na tela, só que as coordenadas não serão essas. Como a mensagem é menor, nós precisamos centralizar ela. Uma posição que eu testei que ficou legalzinha foi essa aqui. Temos a nossa mensagem de vitória. Então, se venceu, e vamos chamar a nossa variável de texto de vitória. Texto vitória, vamos passar o padrão X. Se bolinha venceu, nós vamos chamar o teste vitória e passar o padrão bolinha. Mas se ninguém venceu, para o empate vai ser um pouco diferente. O nosso teste de vitória ele só retorna sim ou não. Se algum dos dois venceu ou se nenhum dos dois venceu.
Só que nós não podemos deixar, tipo, se o teste de vitória voltar falsos, execute aqui, porque senão ele vai ficar executando o tempo todo que deu empate. Então nós criamos uma variável chamada espaços, aquela variável vai ser nosso contador. A cada vez que a gente marcar alguma coisa no tabuleiro, aquela variável vai ser incrementada em mais um. Se a gente não vencemos o jogo antes, quer dizer que empatou. Então se empatou, a nossa variável espaço vai estar maior ou igual a 9. Vai estar igual a 9 na verdade. Mas vamos mandar um texto vitória de empate. Do jeito que está agora, provavelmente alguém já ganha. O X venceu, mas não aconteceu nada. Por quê? Teste vitória X. Ah, porque não é teste vitória, mano. É texto vitória. Pronto, provavelmente agora vai. Se fizermos assim, jogador X venceu. Com bolinha. Jogador bolinha venceu. Se empatarmos... Ah, claro. Não tem nada no empate porque nós não estamos incrementando a nossa variável espaço em nenhum lugar. Onde nós vamos incrementar a nossa variável espaço? Vai ser no próprio confirmar. Ao confirmar tudo, ele ainda vai ter que incrementar o nosso espaço em mais igual a 1. Só que para isso nós precisamos importar a nossa variável espaço. Então, se nós empatarmos agora... Deu velha. Nós vamos fazer que nosso jogo se reinicie. Ou seja, para o nosso jogo, quando alguém ganhar, ele se reiniciar. Para ele se reiniciar, nós fizemos o certo. Fizemos a nossa variável de estado e colocamos jogando. Só que agora a gente vai testar o que acontece se a nossa variável de estado não for verdadeira. Então nós vamos fazer um else aqui. Se por acaso o nosso estado não for verdadeiro, o que vai acontecer? Nós vamos fazer um for de novo, percorrer a lista do Pygame, porque nós não queremos ficar com a janela imortal de novo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar o evento também do mouse button down. Então o que isso vai fazer? Quando nós pressionarmos nosso botão do mouse, quando a tela estiver parada, a gente vamos resetar o jogo. Temos que criar uma função de reset. Vamos dar já um reset aqui, já que nós vamos criar ela. E vamos redesenhar o tabu. Vamos criar a nossa última função. Def reset. O que vai ter nessa função? Nessa função nós vamos ter que resetar nossas principais variáveis. Então vamos ter que resetar nossas principais variáveis. Então global. Se global vamos dar um estado. Escolha estado vez. Queremos importar também a marca tabu. Tem mais alguma variável importante, será? Ah, tem sim, a espaço. Nós vamos importar todas as variáveis e nós vamos simplesmente resetá-las aqui. Que bom que já estão todas unidinhas, ficou bem prático. Vamos resetá-la. Damos um reset e desenhamos o tabu. No final do reset é importante nós damos um tela.fill. Por quê? Porque nós vamos preencher a nossa tela de preto de novo, para ela cobrir todo o texto do jogo da velha, essas coisas. E depois nós desenhamos o tabuleiro em cima. Só que para isso, agora nós vamos ter que mudar a nossa variável de estado quando nós fomos declarado vitorioso. Aqui então nós vamos mudar a nossa variável estado. Estado nós vamos colocar igual a reset. Nós vamos ter que fazer isso 3 vezes. Nós vamos tirar esse Pygame daqui e vamos botar ele fora do loop. Se nós demos GG agora, jogador X venceu, apareceu aqui X venceu, nós clicamos de novo, o jogo se reseta. Jogador bolinha venceu, deu velha, só não tem um contador, né? Ficaria legal com um contadorzinho, mas vamos fazer assim mesmo. Dá pra nós fazermos mais uma última coisinha, só pra... É porque vai ficar legal. Nós podemos importar uma música... Isso, e vamos fazer o jogo rodar com a nossa musiquinha do Tetris. Para isso nós vamos utilizar... Esse não é o jeito certo de fazer, não é o jeito mais certo de utilizar o carregamento de música, porque ele só aceita um tipo de música carregada, mas para nós é o suficiente. Agora, como a música é muito alta, vamos dar um mixer.music.volume, 7 volume, vamos colocar 0.1 porque 0.1 é um valor bacana. E agora nós vamos dar um play na nossa música.
Ele pede dois parâmetros. O loop, a quantidade de vezes que nós queremos que a música toque, e o início da música. Se nós passamos o padrão -1, ele vai tocar indefinitivamente. Nós queremos um padrão que comece da música do início. Se nós iniciarmos nosso jogo agora, esse é o jogo da velha feito no Pygame. Vamos só repassar o código aqui, para quem quiser só olhar o código. É bom ressaltar que esse é o Python que eu estou usando, é o 3.6. Então, se alguém estiver utilizando o 2.7, vai ter que fazer algumas adaptações. Na verdade, ele roda no 2.7 também. Ele roda tranquilamente no 2.7 também. Podemos fazer o teste aqui. Se nós vimos em Setting e trocarmos o interpretador, é só você ter o Pygame instalado no 2.7 também. E tentamos executar o nosso jogo agora, em Python 2.7. Ele vai executar do mesmo jeito. E é isso.